Caros amigos, mais uma vez estamos aqui no canal Via Romana, continuando o nosso curso, a nossa série de aulas sobre o Islã, entendendo o Islã. E hoje nós vamos falar sobre as origens da nova Jihad. Vamos falar então do Sayyid Qutb e da Irmandade Muçulmana, a fundação da Irmandade Muçulmana e a influência do pensamento Qutb na construção dessa nova Jihad, que deu origem a grupos como Al-Qaeda, ISIS, o Daesh, Al-Nusra e etc. Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, é um tema um pouco complexo, mas importantíssimo para que a gente entenda o que realmente está em jogo na nova Jihad que surge no século XX e que está aí, aos nossos olhos, neste século XXI. Ok? Então nós vamos dividir aqui o nosso vídeo hoje em algumas partes. Primeiro nós vamos falar sobre a figura de Sayyid Qutb, depois nós vamos falar do contexto do Egito, onde Qutb desenvolve sua ação, onde a Irmandade Muçulmana também desenvolve sua ação, e depois vamos dar uma contextualizada de forma mais geral, também na ideologia de Qutb, na ideologia da nova Jihad, ligado evidentemente ao contexto global, correto? Então vamos começar aqui falando o seguinte: nós nos últimos vídeos trouxemos algumas informações a respeito da formação da Arábia Saudita, que é o primeiro estado da era contemporânea nascido de uma jihad. Bom lembrar disso. A Arábia Saudita nasce ali por volta do século, começa a se formar por volta do século XVIII, XIX, e se configura de vez no século XX através de uma aliança entre a seita o Wahhabi, e a casa de Saud, ou seja, os guerreiros de Saud, com os imãs wahhabitas, descendentes espirituais dos ensinamentos de Al-Wahhab, que seguia a tradição rambalista. O que é o rambalismo dentro do Islã? O rambalismo é uma corrente que prega o retorno às origens. A gente vai abordar isso aqui hoje novamente. Então, quando a figura de Qutb começa a aparecer, e quando também a Irmandade Muçulmana começa a aparecer na história, é bom lembrar que essa linha rambalista ela estava em alta já na Arábia Saudita, e ela vai também aparecer no Egito com força. Então é nesse contexto do rambalismo que nasce essa nova Jihad, que vai nascer a Irmandade Muçulmana, que vai aparecer a figura de Sayyid Qutb, que é o principal ideólogo da nova Jihad, da Al-Qaeda, do Daesh e etc. Sem entender a figura de Sayyid Qutb, sem entender a ideologia de Qutb, não tem como compreender a Jihad que está acontecendo aí agora. Então vamos lá. Primeiro ponto: quem foi Sayyid Qutb? O Qutb é um egípcio, nasceu em Musha, correto? Em 1906. O Egito, na época do nascimento dele, estava sob o controle do Império Turco Otomano. Então, assim, nominalmente, o Egito era do Império Turco Otomano, mas, na prática, a Grã-Bretanha exercia um protetorado sobre o território. O pai de Qutb era um militante político e militante também islâmico. E na casa dele aconteciam reuniões frequentes para discutir o Alcorão e para discutir política à luz do Alcorão, correto? Bom, o pai de Qutb morre, ele ainda muito jovem, e a mãe dele, junto com seus outros irmãos, tem de se transferir para o Cairo. E aí Qutb começa a ligar-se ao mundo profissional, ao mundo dos estudos, até que ele ingressa na Universidade do Cairo, correto? E nessa época aí, do ingresso dele na Universidade do Cairo,
ele vai travar contato com a Irmandade Muçulmana, que estava sendo fundada também. O fundador da Irmandade Muçulmana foi um imã. O imã, para quem não sabe, dentro do Islã, é aquele indivíduo que conduz as orações, conduz a leitura do Corão. Então, Al-Banna, esse imã, fundador da Irmandade Muçulmana, ele tinha uma ideia que era a seguinte: criar uma organização política e religiosa que representasse as ideias do rambalismo dentro da política egípcia, que eram ideias fundadas na noção de que a Sharia teria que ser reaplicada, da volta, né, àqueles costumes, àqueles preceitos das origens do Islã, voltar a viver como vivia Maomé e os seus companheiros. Então, era a ideologia de Al-Banna. Tem que lembrar também aí que o Egito estava passando por uma situação que era a seguinte: quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano cai, e aí começa a surgir uma expectativa de independência dentro do Egito. Levantes e mais levantes vão acontecer entre o final da década de 10 e o início da década de 20, do século 20 no Egito. Só que todos esses levantes serão esmagados pela Inglaterra, desculpa. A Inglaterra vai ficar com controle direto sobre o Egito e vai esmagar essas rebeliões. Evidentemente, o interesse da Inglaterra era garantir o seu interesse geopolítico, o seu poder geopolítico ali na região, Oriente Médio e África do Norte. Regiões, evidentemente, muito ricas, não só em petróleo, mas também estratégicas. No Egito, por exemplo, tinha o Canal de Suez, tem até hoje. O Canal de Suez era estratégico para os ingleses, em termos de navegação mundial. Então, os britânicos eles fizeram de tudo para que essa independência não acontecesse. Mas ela acabou acontecendo. Em 22, o Egito acaba se tornando independente. Só que tem um problema. Se torna independente, mas essa independência não é total. A cláusula de independência do Egito envolvia o seguinte: a garantia do controle do canal de Suez para os ingleses, né? E esse acordo entre Inglaterra e Egito, em relação à independência, trazia também uma cláusula que determinava o seguinte: que a Inglaterra era o Estado protetor do Egito, ou seja, a Inglaterra tinha assim poderes de intervir no Egito caso um governo que subisse ao poder no país não agradasse seus interesses, fosse contra seus interesses. Então, graças a isso, a Inglaterra conseguiu manter um domínio sobre o Egito, apesar de perder o seu controle direto, efetivo, quer dizer, foi montado um governo egípcio, mas atrelado aos interesses britânicos. Então é nesse contexto que nasce a Irmandade Muçulmana, em 1928, mas 6 anos depois da independência egípcia. O objetivo do Al-Banna era construir um nacionalismo egípcio islâmico, de caráter religioso. E o Kitab, ele está vivendo toda essa situação, todo esse contexto, né? Bom, até 39, o fato é que o Kitab não indica nenhum envolvimento direto com a Irmandade, né? É só a partir mesmo de 39 que a gente começa a perceber simpatias do Kitab com a Irmandade, a partir de alguns escritos que ele divulga à época. O Kitab, ele vai se formar, se não me engano, em pedagogia, e depois ele vai exercer um cargo público dentro do Ministério da Educação do Egito, ok? Então, assim, o que acontece? A Irmandade Muçulmana ela vai conseguir crescer muito no Egito graças a uma forte campanha anti-britânica e anti-sionista também. Lembrar que a época da Segunda Guerra Mundial, o projeto de criação do Estado de Israel estava de vento em popa. Os sionistas estavam jogando gente dentro da Palestina, né, judeus, e isso estava criando muitos problemas com a população árabe da região. Então, a propaganda da Irmandade Muçulmana se baseava na seguinte ideia: olha, o sionismo é um projeto de imperialismo europeu, ou seja, é uma forma de manter o domínio europeu dentro do Oriente Médio, e nós temos que lutar contra isso dentro do Egito, lutar contra a influência britânica dentro do Egito, inclusive. E graças ao contexto da Segunda Guerra, onde a Inglaterra teve que se envolver em batalhas contra os nazistas, esse movimento cresceu significativamente e foi ganhando adeptos. O que acontece? O Kitab, justamente na qualidade de funcionário
do Ministério da Educação do Egito, ele vai fazer uma visita aos Estados Unidos para conhecer o sistema educacional americano, né? E aí é que nasce um livro dele chamado Justiça Social no Islã. Esse livro é muito importante para entender a ideologia de Kitab e da Nova Jihad. Ele vai ter um impacto muito negativo com a cultura americana, e a partir daí ele vai construir uma ideia de que o Islã é a saída para a degeneração produzida pelo mundo ocidental. Então eu queria aqui citar alguns trechos da obra do Kitab, Justiça Social no Islã, onde ele diz assim, né? Todos os atos humanos devem ser vistos como atos de adoração. Portanto, o homem só será livre se ele for libertado da sujeição a todos os poderes humanos, exceto de Deus. Do poder dos sacerdotes, do poder do medo, do poder da dominação dos valores sociais, desejos e apetites físicos. Isso é um trecho do livro dele, em que ele vai desenvolver uma polêmica contra o poder norte-americano. Então, ali ele está dizendo o seguinte: olha, o poder norte-americano se baseia no materialismo que é avesso às leis de Alá, né? Por exemplo, quando ele esteve nos Estados Unidos, ele descreveu a sociedade americana da seguinte maneira. Primeiro, ele diz ter visitado algumas igrejas protestantes, que ele descreveu como centros de entretenimento sexual, praças de recreio sexual, onde as mulheres iam vestidas de uma maneira inadequada e onde havia muita liberdade. Classificou o jazz como uma música selvagem, que levava à satisfação de desejos primitivos. Depois, o Kitab também vai fazer uma pergunta muito interessante na sua obra, que é a seguinte: qual é o valor dos Estados Unidos na escala dos valores da humanidade? Segundo ele, nenhum. Os Estados Unidos não trazem, não agregam nada ao tesouro moral da humanidade. Segundo o Kitab, os Estados Unidos não passavam de uma nação materialmente poderosa, mas moralmente vulgar. Então o Kitab, ele pensava a civilização como um conceito moral, como algo ligado à esfera dos valores morais. Então, como os Estados Unidos não representava nada de elevado em termos morais, era a nação a ser combatida, a ser destruída, porque o seu exemplo estava sendo espalhado pelo mundo. Correto? Então, a base do pensamento do Kitab parte daí. É engraçado também que ele cita o seguinte, né, que a Revolução Científica Ocidental, a Revolução Industrial e o imperialismo pontuariam uma extensa decadência, cujo fruto acabado seria os Estados Unidos da América. Então ele dizia o seguinte: olha, o zênite da civilização humana foi justamente as sociedades muçulmanas da Idade Média. Então nós teremos que voltar a esta época para tirar a humanidade e o próprio Islã de uma era de escuridão. Correto? Depois a gente vai falar melhor sobre essa noção de era de escuridão do pensamento que está. Então, basicamente, é aí que começa a trajetória dele. Ok? Então, o Kitab está dentro desse contexto. Vamos passar agora para a próxima parte, onde a gente vai falar sobre o Egito da década de 50 e da década de 60. Bom, o Kitab, ele escreve esse livro, se não me engano, em 48, 49, quando ele volta para o Egito depois dessa viagem aos Estados Unidos. Então, as ideias do Kitab vão ecoar, sobretudo nos meios da Irmandade Muçulmana, a quem ele vai se filiar. E elas vão se ligar também a um contexto novo que vai aparecer no Egito aí da época. Vamos lá, então. O que acontece logo no início da década de 50 no Egito? Ocorre a derrubada da monarquia egípcia atrelada à Grã-Bretanha. Aquele governo que tinha sido montado desde a independência, atrelado aos interesses britânicos, cai. E cai graças a um movimento dos oficiais livres, que era um movimento liderado pelo Gamal Abdel Nasser, um general do exército egípcio que liderou um movimento nacionalista que tinha por fim
a implantação no Egito da ideia pan-arabista. O que era isso? A ideia de união dos povos árabes contra o inimigo ocidental, contra o imperialismo ocidental, no caso o imperialismo da Grã-Bretanha, que era o que mais afetava o Egito à época. Tá? Só que Nasser sabia bem que a Irmandade Muçulmana tinha uma importância e uma força muito grande dentro da sociedade egípcia. Eles vinham crescendo muito. A ideia de Nasser não era exatamente a ideia da Irmandade, não era de criar um regime baseado na Sharia, mas um regime nacionalista, secular. Mas ele sabia que ele não podia governar sem contar com esse pessoal. Então ele vai tentar uma composição com o pessoal da Irmandade Muçulmana. Só que acontece o quê? Acontece um atentado. Um sujeito radical da Irmandade, em 1954, ele ataca Nasser durante uma palestra pública dele. Há uma tentativa de assassinato, né? Ele atira em Nasser, mas não o alveja, e perante essa situação Nasser não tinha mais como impedir uma perseguição à Irmandade Muçulmana. Então isso faz com que o regime de Nasser radicalize, ele tira a liberdade de grupos opositores ao seu governo. Então comunistas, liberais e os membros da Irmandade Muçulmana também serão perseguidos. Correto? Acontece então aí uma ruptura clara entre os nacionalistas egípcios de Nasser, que queriam um regime secular, e o pessoal da Irmandade Muçulmana, que queria um regime de Sharia. Eram dois projetos completamente diferentes. O projeto Nasser era um projeto republicano e queria criar uma república pan-árabe. Tanto que ele chegou mesmo a unir, né, o Egito à Síria. Foi uma união que não durou muito tempo, mas essa tentativa expressa bem essa ideologia pan-árabe, secularista, republicana. E, por outro lado, os líderes da Irmandade Muçulmana queriam a reconstrução da Umma, ou seja, da comunidade islâmica. Que a ideia de Umma não tem nada a ver com a ideia de Estado-nação. A ideia de Umma é a ideia justamente do califado, da restauração do califado. Então o pessoal da Irmandade Muçulmana passou a ser perseguido. Nesse contexto aí, tá, é que Kitab é preso, correto? E na prisão ele vai escrever uma obra chamada A Sombra do Corão, que é um comentário do Alcorão, comentário extenso do Alcorão, trazendo aí as noções basais da ideologia da nova jihad que o Kitab estava defendendo. Porque o que acontece? No momento que a Irmandade Muçulmana começa a ser perseguida dentro do Egito, começam a nascer ideias de radicalismo. Ou seja, a única via para nós chegarmos ao poder é através da violência, não tem jeito. Então o Kitab vai estabelecer uma série de noções para fundamentar a ação dos novos jihadistas que ele pretende formar. Ok? Sobre esse livro, A Sombra do Corão, nós temos também aqui uma citação interessante que nos ajuda a entender o que era a ideologia de Kitab. Então veja bem, A Sombra do Corão era um comentário detalhado do Corão em 30 volumes. Uma coisa interessante, Kitab, com 11 anos de idade, ele sabia o Corão de cor. Isso é atestado por diversas fontes. Então ele era um doutor em escritura sagrada islâmica. E assim, o que o Kitab procura fazer nesse livro? Ele procura mostrar a atualidade dos preceitos originais do Islã, ou seja, daqueles preceitos que originalmente deram base à organização das sociedades islâmicas. A gente falou nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, que o que aconteceu no Islã ao longo do tempo, ao longo da história. Os povos islâmicos foram se organizando em estados, e esses estados eles foram criando leis que não eram estritamente islâmicas. Eram leis que tinham alguma base islâmica, mas também que tinham base nas legislações ocidentais, na experiência histórica dos povos que iam se estabelecendo. Por exemplo, o Império Turco Otomano teve que fazer uma síntese, né, de leis corânicas com leis dos povos locais que eles iam dominando. Então o que aconteceu? A Sharia foi sendo deixada em segundo plano. A ideia de Kitab era voltar à Sharia, a ideia do rambalismo, né? Então o Kitab vai delinear os contornos de uma sociedade muçulmana. Que sociedade muçulmana é essa? É a sociedade da Umma. Como é que Kitab pensava essa sociedade? De uma maneira igualitária, em primeiro lugar,
né, e governada com base no consenso e na consulta. Então, para os rambalistas, a base do governo não deve ser uma teocracia. Por exemplo, o Irã é uma teocracia, é um governo de clérigos. O Kitab pensava, não, o governo tem que ser de clérigos, o governo tem que ser de Alá. Quem deve governar é Alá. E Alá vai governar através da lei, da Sharia. Então o que você tem que fazer? Você tem que montar um conselho, né, de sábios que, através do consenso dos ancestrais pios, que eles chamam de salafis, ou salafis, enfim. Quem são esses ancestrais pios? Maomé e os seus companheiros, a partir do consenso desses homens, ou seja, da consulta ao consenso dos ancestrais pios, esse conselho vai governar a comunidade, a Umma, correto? Quer dizer, o poder não vai ser exercido por um monarca, por um presidente ou por um conjunto de clérigos. Ele vai ser um governo de Alá. A ideia do neo-jihadismo de Kitab é um governo de Alá. É isso que o Daesh, que o ISIS defende. Tá? Ou seja, é uma espécie de anarquia coletivista, mas islâmica. Isso não tem nada a ver com comunismo. Não haveria um Estado. A comunidade se autogovernaria, seria um autogoverno da própria comunidade. Correto? Assim, o Kitab, ele sabia que a Umma tinha desaparecido séculos atrás, ou seja, não existia mais a comunidade muçulmana como se imaginava, como era na origem. Tá? E segundo ele, justamente por causa dessa desaparição da Umma, os muçulmanos estavam vivendo na Jahiliya, ou seja, escuridão. Essa Jahiliya é o seguinte, o Kitab vai nos explicar o seguinte: estamos rodeados atualmente pela Jahiliya, que é da mesma natureza daquela do primeiro período islâmico, talvez um pouco mais profunda. Esse primeiro período islâmico é o período do estabelecimento do Islã na Arábia, ou seja, é um período em que o paganismo ainda reinava na Arábia. Então, segundo o Kitab, a situação hoje atual é como era na época de Maomé. Tá? As pessoas estão na ignorância completa. Todo o nosso meio, as crenças, ideias das pessoas, os hábitos e a arte, as regras e leis são Jahiliya. Até o ponto em que aquilo que consideramos ser a cultura islâmica, as fontes islâmicas, a filosofia islâmica, o pensamento islâmico atual não passam de fabricações da Jahiliya. Então, segundo o próprio Kitab, o Islã atual não é o Islã verdadeiro. É Jahiliya, é escuridão. Então é preciso voltar a esse Islã verdadeiro. Né? Segundo ele, como é que se daria essa volta? Isso exigiria uma ruptura completa dos muçulmanos, verdadeiros, autênticos muçulmanos, com as tradições, conceitos e ideias do mundo impuro, e uma adesão incondicional à luta pela restauração da Umma. Então, quem seriam esses verdadeiros muçulmanos? Seriam os jihadistas atuais. Os militantes da jihad seguiriam seus líderes com dedicação absoluta, renunciando a confortos materiais e abdicando de metas individuais. No fim do caminho, as sociedades islâmicas restauradas se separariam totalmente do universo dos infiéis. Então, você teria a restauração do califado. A visão do Kitab é essa. No fim do processo, a restauração do califado. E esse califado se constituiria como uma esfera geopolítica autônoma, separada de todo o resto do mundo dos infiéis. Correto? Quer dizer, o único intercâmbio, segundo o Kitab, com os infiéis seria nas atividades comerciais. Mais nada. Então, a ideia do Kitab é basicamente essa: formar uma nova classe de homens que possam restaurar o Islã na sua originalidade. O Islã atual é falso, tem que ser destruído para reconstruir a Umma, para reconstruir o califado. Ok? Então, segundo o Kitab, essa nova classe, esse novo jihadismo seria a vanguarda muçulmana. Tá? E essa vanguarda teria uma característica específica: seriam guerreiros ao mesmo tempo religiosos, seriam homens religiosos e homens de guerra. Então, na visão do Kitab, não deveria haver a separação entre clérigos e homens de armas. Os homens de armas seriam ao mesmo tempo os homens religiosos, e seria essa elite que conduziria a luta pela restauração da Umma. Tá?
Uma coisa também interessante é que para Kitab só há uma lei legítima, a lei que vem de Allah, que for de autoria de Allah. Toda lei feita por homens é ilegítima. Então, por isso, a ideia de Sharia, ou seja, da aplicação literal do Corão, sem nenhuma adaptação, sem nenhuma adequação aos tempos, à história, ao contexto. Não. A aplicação ipsis literis da Sharia é a ideia base do novo jihadismo, pensado e idealizado pelo Kitab. Correto? Uma coisa também interessante é que, segundo o Kitab, chegou a vez do Islã, ou seja, o ciclo ocidental de dominação vai acabar. Por que vai acabar? Porque ele hoje está fundado só em valores materiais. Como civilização se funde em valores morais, sem esses valores ela cai. Então, segundo o Kitab, a única civilização que tem condições de se estabelecer daqui para frente é o Islã, porque seria a única que teria realmente esses valores guardados ainda em si. E o Kitab também vai ampliar o conceito de guerra justa. Isso é importante entender. No Islã, tradicionalmente falando, o conceito de guerra justa está ligado à ideia de ameaça. Ameaça ameaça à comunidade islâmica. Então, quando Maomé e os seus companheiros desenvolveram esse conceito de guerra justa, eles desenvolveram dentro de certos limites. A gente pode até dizer que o Islã é uma sociedade, é uma religião guerreira. Podemos dizer, realmente. O Islã se expandiu através da guerra. Mas existiam critérios claros para desencadear uma guerra santa contra os infiéis. Já o Kitab, ele não vai estabelecer critérios claros. Como ele diz que o mundo está vivendo a Jahiliya e o mundo muçulmano também, então todos os meios são válidos para executar a jihad. Ou seja, é só a jihad que pode realmente restaurar uma. Não tem como restaurar uma se não for através de uma jihad generalizada contra os infiéis que existem dentro do mundo muçulmano e fora. Correto? E assim, não existem princípios claros para determinar quando a guerra é justa e quando não é. Segundo o Kitab, todos os meios são válidos para implementar a jihad, e a jihad não tem limite. Ela pode ser feita sem limites, porque nós estamos vivendo uma época de exceção. Correto? O que acontece? O Kitab, ele vai escrever tudo isso, aí essas coisas serão divulgadas, vai surgir uma ala jihadista dentro da Irmandade Muçulmana, mas assim, o governo egípcio, no meados da década de 60, vai relaxar a prisão dele, ele vai voltar a ficar livre, mas por pouco tempo. À medida que essa ala jihadista da Irmandade Muçulmana vai crescendo, vai tomando corpo. Em 66, o que acontece? Montam um processo já de cartas marcadas contra Kitab. Kitab não tinha organizado nenhuma ação terrorista, nada disso, mas o juiz que mandou prendê-lo e que vai julgá-lo vai fundamentar o pedido de pena de morte. Ele vai receber a sentença de pena de morte fundado no seguinte: olha, os escritos de Kitab estimulam o terrorismo contra o governo, então ele vai ser preso e vai ser julgado e condenado por causa dos seus escritos, não por causa de atos propriamente ditos. E aí, em 66, ele é enforcado. Correto? Bom, o enforcamento de Kitab acaba gerando uma aura de que ele era um mártir, da causa islâmica. Isso vai dar gás para essa ala jihadista da Irmandade. O que acontece aí? A Irmandade vai se dividir em duas alas a partir desse enforcamento. Uma ala vai começar a defender uma revisão das ideias que circulavam dentro da Irmandade, dizendo o seguinte: olha, não tem como reconstruir a umma através da violência. A melhor forma de você reconstruir isso será através da persuasão, de um trabalho pacífico e não da guerra e não das armas. E uma outra ala vai dizer: não, a única via, o único meio é a violência. O nosso líder foi morto e nós precisamos usar os meios mais violentos possíveis para chegar a esse objetivo, porque senão não chegaremos a ele. Então, o que acontece? No Egito, a ala pacífica da Irmandade Muçulmana permaneceu. O governo permitiu a existência dessa ala e ela permanece até hoje lá dentro. Tá? A ala majoritária, a Irmandade Muçulmana que tem dentro do Egito é majoritariamente pacifista, no sentido de, olha, vamos reconstruir a umma não através da jihad,
né? Não pelo menos da jihad do Qitab. E a ala jihadista, ela vai migrar para onde? Muito interessante isso. A ala jihadista vai migrar para a Arábia Saudita, onde aceita o Wahhabi, vai abrigar os líderes, né, do rambalismo, da Irmandade Muçulmana lá dentro. Inclusive o irmão de Qitab, Muhammad, né, Muhammad Qitab, ele vai para lá, para a Arábia Saudita, e ele vai receber, por parte da seita Wahhabi, apoio, vai ser financiado e vai dar aula na Universidade King Abdul. Muito interessante essa ligação, porque nós veremos no próximo vídeo como a Arábia Saudita está vinculada ao jihadismo mundial, e o que é interessante, como os Estados Unidos da América, que dizem combater o jihadismo mundial, está também ligado a ele. Porque os Estados Unidos da América se vale desse jihadismo para impor suas agendas no Oriente Médio. É claro que o jihadismo não surgiu meramente de uma ação americana. Os americanos, eles dão fôlego, financiam esses grupos por baixo dos panos, ou seja, financiando a Arábia Saudita, financiam esses grupos. Sabemos que Estados Unidos e a Arábia Saudita têm uma relação comercial muito forte. E para que financiam? Justamente para terem justificativa para intervir nessas zonas do Oriente Médio. Nós vamos explicar isso melhor quando falarmos no próximo vídeo do Bin Laden. Tá? Então, assim, a relação entre a Arábia Saudita e Daesh é total. A relação entre a Arábia Saudita e o novo jihadismo é total. A relação entre o wahhabismo saudita e esse novo jihadismo é total. Por isso que esse discurso, por exemplo, do Donald Trump, que o Irã é o grande patrocinador do terrorismo mundial, isso é uma balela. Isso é um discurso americano para desviar a atenção da realidade. Né? Uma coisa bem interessante é que o Qitab e o pessoal do Daesh, dessa ala jihadista, defende o fim do Estado-nação. De quem é o projeto de destruir o Estado-nação, senão da nova ordem mundial? A quem a elite americana, governamental e a elite econômica está atrelada ao projeto de nova ordem mundial. Então, quer dizer, uma coisa vem de encontro à outra, ou seja, se liga a outra de maneira que a gente vai conseguindo entender o porquê do apoio dessas forças globais a, por exemplo, os rebeldes sírios, que nada mais são do que os jihadistas do Said Qitab, são o pessoal da Al-Qaeda, são o pessoal do Daesh. Os rebeldes sírios são os jihadistas, wahhabitas do Daesh. Como é que o Daesh se constituiu? Graças ao apoio dos Estados Unidos aos jihadistas da Síria e graças à intervenção americana no Iraque, que deu gás a esses grupos. Tanto que o Daesh hoje se estabelece em territórios do Iraque e da Síria. Ok? Pessoal, por hoje então é só. Eu espero ter contribuído para que vocês entendam a ideologia que está por trás do jihadismo e também entendam a engrenagem política que está por trás disso tudo. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar na próxima aula do caso Bin Laden. Muito interessante. Até a próxima, fiquem com Deus e acompanhem aí os nossos vídeos no Via Romana. Tchau, tchau.